nós estamos aqui, queremos mandar também um abraço para Valmiré de Meron, Adiel Ferreira, nosso grande amigo, nosso irmão, que vai estar aqui com a gente também. Já teve ele, já teve a Márcia, né? Um abraço, Adiel, meu querido. Além do Jobson, Nelson Lima, todo esse pessoal nos acompanhando. Inclusive, o Israelito, lembrando aqui que hoje é a estreia da Patativa, né? E desejando aí também sucesso para o Glorioso. Ele é alvinegro lá e aqui, viu? Lá no Ceará e aqui também em Caruaru. Ele foi vereador e foi jornalista, e também através dele é que surgiu algumas construções no bairro Petrópolis. E Gênerson Alves vai desenvolver esse papo aí agora. Com quem, Gênerson? Rapaz, estamos recebendo nos estúdios uma referência no âmbito cultural, né? E que o currículo dele é tão vasto que, se nós fôssemos de contar tudo, ia ser o programa inteiro, né? Mas aqui a gente tem alguns destaques. Ele é presidente da Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras, também preside o Núcleo Municipal da União Brasileira de Escritores, a UBE, e tem uma trajetória. Ele é doutor em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade de São Carlos, atuou em instituições que são referências no Brasil inteiro, como o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o Ministério da Agricultura e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Assim como tantas outras pessoas, ele não nasceu em Caruaru, ele nasceu no Rio de Janeiro, mas é cidadão caruaruense porque recebeu o título e principalmente porque tem Caruaru no coração. Conosco, o grande Agildo Galdino Ferreira, que vai falar sobre este mito caruaruense que foi jornalista e vereador. Bom dia, Agildo, mestre Agildo, com a palavra. Bom dia, colega. Bom dia a todos os ouvintes da rádio Cidade. Na verdade, eu venho falar aqui e vou fazendo uma ressalva aqui ao nosso amigo Paulo. Ele não construiu algumas casas. Ele é o fundador do bairro Petrópolis. Como também é idealizador da Vila Kennedy. Porque quando você tem algumas casas assim, as primeiras construções, na realidade, foi a partir dele, não é isso? Exato. Então, ele é esse mito, ou seja, é um homem que, inclusive, o neto dele fala, né, assim, de múltiplos talentos. Porque ele foi jornalista, ele foi vereador, ele foi, assim, enfim, uma personalidade que a gente fica até um pouco estranho, como esse homem não é conhecido hoje pelo que ele fez, né? Um que criou um bairro, idealizador mais dois. Ele chegou o projeto das escadas do Bom Jesus, começou com ele. Ele idealizou um projeto de cada comerciante pagar um degrau. Fez. Outro dia. Ele foi quem tirou o campo de monte dali, o matadouro, o campo de monte dali, coisa. As escadas, aquela ponte. Então, a atuação dele... O legado histórico é muito grande, né? Para ter tão pouca... assim, ou seja, eu até diria ter deixado ele em segundo plano, ele não é lembrado, né? Então, eu verdade mesmo. Tomei isso para mim e escrevi um artigo que o Paulo vai publicar no blog dele, mais ou menos... Segunda-feira, que inclusive é aniversário de morte dele, no 21 blog de Cultura setembro. e Cidadania. Exatamente. Ele foi um autodidata. Depois ele se formou em contabilidade, tudo, mas a vida dele é muito interessante. E também casado com uma das mulheres bem conhecidas aqui, que foi presidente do grupo aí sobre câncer, né? Assim, dona Ana. Do ICIA, talvez. Do ICIA, dona Ana. E é interessante, porque ele vem de Vitória de Santo Antão, menino pobre, sacrificado, veio de Vitória de Santo Antão, conheceu num trajeto
de Dona Ana a Recife, que ela era de Bezerro. Então se conheceram e se namoraram por carta e terminaram casando. Que maravilha. E moraram em Bezerro, que é a terra dela, e vieram para Caruaru em 1948, quando em 1953 ele está inaugurando o bairro Petrópolis, já era uma realidade. Ele chegou aqui, inclusive, logo que ele chegou aqui na cidade, ele foi visitar as terras que eu chamo do outro lado do rio, não é? Fantástico. Chegando lá tudo, a única construção que tinha era o início da Fafica, Certo. não é? da faculdade. A fábrica tem 60 anos, né? Aquilo E ali aí era a gente tudo pode mato. ter um aperitivo É verdade. do texto Que vai vir segunda-feira, inclusive ilustrado com fotos. E ele, eu digo, ele foi um desbravador. Foi um desbravador. Ele chega no bairro, com o bairro ainda só mato, só existia, estava no início a construção da Fafica, e ele sai dali e diz, vou construir. O bairro construir. E não Muito tinha bom. dinheiro. Aí foi preciso pegar dinheiro emprestado, fazer, até se fazer de corretor, vender os primeiros lotes, tá, aquele negócio. E daí ele foi com uma garra, tudinho, e também, assim, as dificuldades foram grandes, mas o amor dele por Caruaru foi muito maior. Foi o que levou. Excelente. Que história, né, Gênesis? Fantástico. E Então, assim, o nosso tempo, a Agildo. gente queria, inclusive, até ter mais tempo para poder Verdade. Destrinchar esmiuçar mais essa história que a gente vai poder acompanhar no blog, né? Muito obrigado, mestre Agildo, pela sua presença, pela sua participação. Fazendo jus a um nome, né, que realmente faz parte da história de Caruaru e precisa ser conhecido, não é verdade? É um trabalho aí de desbravador histórico também. Muito agradecido, né? Nós estamos com o tempo de fato limitado aqui. Trazemos nossos agradecimentos e passamos também a palavra para Lindenberg. Ok, então. Obrigado. Obrigado, senhor Agildo. Senhor Agildo, não, Agildo, ele não gosta, chama o senhor Agildo. Mas é nosso, Agildo. É nosso, é. Luciano, cara, muito obrigado por tua presença aqui, tá? Fico muito feliz em tê-los. Quando eu os vi chegando, fiquei muito emocionado, fiquei muito feliz em ter você e Técio, dois amigos de estrada, tá? Obrigado por aceitar o nosso convite e esse desafio assim de última hora. Mas assim, foi lindo, foi muito bom. Daquele que a gente escolheu, né? Maravilha. Paulo Nailson. O israelita, inclusive, lembra, ele lá de Fortaleza, que o primeiro inário cristão foi o Salmos e Hinos. Exato, Não não é isso? foi o cantor cristão. Foi Pois o Salmos é. e Hinos. E a gente encerra o programa agradecendo, né, aos ouvintes por mais uma vez estar conosco, agradecendo a presença do Agildo, agradecendo o Luciano Everaldo. A Rádio Cidade é uma emissora do grupo AJS Comunicação, a direção de produção e programação é de Mário Flávio, direção de jornalismo de Renata Torres e direção administrativa de Rodolfo Silva, direção geral de Adolfo José. Adélio Lima, mandando um abraço para todos e nós também, né? Terminando o programa Cultura e Cidadania com tanta alegria e também com a melodia de Luciano Everaldo. Vamos embora. Quero cantar uma música de Lindenberg aqui. Essa música é a cara dele. Obrigado. Uma vez só na escuridão da noite, meu coração estava cheio de um vazio e minha vida eu queria entender.